A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Governo Bolsonaro quer acabar com o aumento real de salários de professores. O governo do presidente Jair Bolsonaro quer vincular o reajuste do piso salarial dos professores de educação básica à inflação, alterando a lei do piso na regulamentação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Caso seja aprovada, a proposta eliminará o ganho real garantido pela lei atual. Para se ter ideia, se a regra proposta pelo governo já valesse, o reajuste em 2019 seria de 4,6%. O último pela lei foi de 12,84%, quando o piso chegou a R$ 2.886,24. Pelas normas da lei atual, o reajuste de salário anual é vinculado à variação do valor por aluno do Fundeb, o que reflete em aumentos acima da inflação, pressionando contas de estados e municípios. O governo, no entanto, quer a atualização seja só pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica, foi ampliado neste ano pelo Congresso. A complementação da União vai saltar dos atuais 10% para 23% até 2026, de modo escalonado. Em 2021, passa a 12,5%. O fundo direciona à educação básica recursos de uma cesta de impostos acrescidos de complementação da União. De acordo com o jornal, em média, docentes da educação básica ganhavam em 2012 o equivalente a 65% da média dos demais profissionais com nível superior. Chegou a 78% em 2019, mas o próprio MEC, que fez o cálculo, diz que a alta se explica em grande parte pelo decréscimo de 13% do rendimento dos demais profissionais. Justiça bloqueia 29 milhões em bens de Dória por improbidade. A Justiça determinou o bloqueio de 29,4 milhões em bens do governador de São Paulo, João Dória, nesta segunda-feira. A decisão da 14ª Vara da Fazenda Pública do Estado é referente ao processo no qual Tucano é réu por suspeita de improbidade administrativa quando foi prefeito da capital paulista. Na época, Dória havia sido acusado pelo Ministério Público por suposta propaganda irregular a partir do programa Asfalto Novo da Prefeitura em 2018. De acordo com os promotores, as irregularidades teriam custado 29 milhões aos cofres públicos. O MP afirma que o então prefeito teria autorizado despesas que ferem a lei e o princípio da impessoalidade por misturar a administração da cidade com a sua figura pessoal. Segundo o promotor do caso, Nelson Sampaio de Andrade, da Promotoria do Patrimônio Público, o programa de recapeamento teria sido usado para a autopromoção do... A defesa de Dória discorda da decisão e vê, inclusive, motivação política, reiterando que deve recorrer. Segundo o juiz do MP, Randolfo Ferraz de Campos, à medida que se fazia a publicidade oficial do programa governamental, também se fazia a promoção pessoal do co-réu João Dória por vias particulares, notadamente em mídia de internet e redes sociais, de modo a fazer-se por via oblíqua não explícita, associação na forma até de complementação de uma com a outra. Essa não é a primeira vez que o governador de São Paulo se envolve em processos relacionados à promoção pessoal. Durante a sua administração, em agosto deste ano, ele foi condenado a pagar R$600 mil por improbidade ao usar o slogan "Acelera São Paulo" para se autopromover. Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. O Papa Francisco afirmou em um filme que entrou em cartaz nesta quarta-feira na Itália, que os homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. Foi a forma mais clara que Francisco já usou para falar de direitos do LGBTs. As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso, diz ele no documentário Francesco. A fala do Papa surge na metade do filme. Ele discorre sobre temas com os quais se importa, como o ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e de pessoas mais afetadas por discriminação. O Papa Francisco já demonstrou ter interesse em dialogar com católicos LGBTs, mas geralmente suas mensagens são a respeito de acolher esses fiéis.
Ele já deu sinais velados que poderiam ser interpretados como uma união favorável ao União. Em 2014, o Papa Francisco deu entrevista ao jornal Correio de la Sierra, na qual disse que a igreja ensina que casamento é entre um homem e uma mulher. Segundo a agência RNS, ele disse que entende que governos queiram adotar a união civil para casais gays por razões econômicas. Segundo o Correio de la Sierra, o Papa disse que é preciso considerar casos diferentes e avaliar cada caso em particular. O Vaticano, então, classificou que Francisco falava de forma genérica e que as pessoas não deveriam interpretar as palavras do Papa além do que elas dizem. Segundo a RNS, o filme foi exibido no Festival de Roma nesta quarta-feira. No domingo, ele deverá passar nos Estados Unidos pela primeira vez durante o Savannah Film Festival. O diretor Evgeny Afeshka acabou as gravações em junho de 2020. O filme fala de temas como a pandemia, racismo e abuso sexual. Há temas geopolíticos também, como a guerra na Síria e na Ucrânia. Ex-presidente e atual senador Collor é alvo de ação da PF sobre irregularidades no IBAMA. O senador Fernando Collor, do PROS, ex-presidente da República, é alvo de uma operação da Polícia Federal ocorrida na manhã desta quarta-feira. A informação é da CNN Brasil. A operação, batizada de Quinto Ato, apura um esquema criminoso ocorrido entre os anos de 2014 e 2015, envolvendo o pagamento de vantagens indevidas para fins de intervenção no IBAMA. A investigação é um desdobramento da Operação Politeia, deflagrada pela Polícia Federal em 2015. À época, foram identificados bens de luxo pertencentes a um parlamentar que teriam sido pagos com recursos decorrentes de vantagens indevidas recebidas de empresários que tinham interesse na atuação política de Collor no IBAMA. Há também indícios de pagamentos de vantagens indevidas em dinheiro vivo. De acordo com a emissora, o Supremo Tribunal Federal, STF, expediu 12 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços ligados aos investigados. Há também bloqueio de valores financeiros. Agentes da Polícia Federal estão participando das ações em Curitiba, Pontal do Paraná, Gaspar, em Santa Catarina e em São Paulo. O nome da operação, o Quinto Ato, é uma referência ao rastreamento financeiro efetuado pela PF a partir do pagamento da quinta parcela de um jato executivo adquirido pelo parlamentar investigado. Chico Rodrigues negociou o avião da FAB para levar EPIs de empresa investigada. O senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, flagrado pela Polícia Federal com 33 mil escondidos na cueca, ajudou a negociar um avião da Força Aérea Brasileira para transportar equipamentos de proteção individual, EPIs, vendidos ao governo de Roraima por uma empresa suspeita de superfaturar o material. A informação consta no inquérito que apura desvios de recursos de emendas parlamentares destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus. Em ofício encaminhado no início de abril ao ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, o senador pede a disponibilização de uma aeronave e argumenta que trata-se de material imprescindível na luta contra a pandemia da Covid-19 e um alento neste momento de crise. Mensagens obtidas pela PF no curso da investigação indicam que os pedidos de ajuda com o transporte do material partiram do então servidor da Secretaria Estadual de Saúde, Francisvaldo de Melo Paixão, delator do suposto esquema de desvios na saúde em Roraima. Nas conversas, Chico Rodrigues chega a responder: "Falei com o brigadeiro Flávio, está programando a data." Em outra mensagem, o senador, que era vice-líder do governo Bolsonaro, diz que passou o contato de Francisvaldo ao Planalto. "Passei o tal do secretário e o seu para a equipe do Palácio do Planalto. Assunto: avião, transporte, material médico", afirma. Apesar das mensagens, o inquérito não confirma se o transporte foi realizado. A empresa que forneceu os equipamentos é a Quantum, que, segundo a Polícia Federal, superfaturou máscaras de proteção vendidas ao governo de Roraima a um preço 26 vezes mais caro do que o custo original. Bolsonaro diz que não vai aumentar impostos após pandemia.
Em discurso durante cerimônia de formatura de alunos no Instituto Rio Branco, o chefe do Palácio do Planalto destacou que o executivo tem reformado a economia do Brasil e cortado gastos em meio à crise sanitária e que isso deve continuar no futuro pós-pandemia. Ao afirmar que os impostos não aumentarão, ele fez menção ao ministro Paulo Guedes, que também estava presente no evento. Estamos simplificando impostos. O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará também quando ela nos deixar, garantiu o presidente. Atualmente, Guedes é um dos principais entusiastas da ideia de o governo sugerir, dentro de sua proposta de reforma tributária, a criação de um novo tributo como forma para desonerar a folha de pagamento para até um salário mínimo e ainda viabilizar o financiamento de um novo programa de renda mínima que substitua o Bolsa Família. O novo encargo tem sido classificado como uma CPMF, visto que o imposto deve incidir sobre transações bancárias eletrônicas, como tem sido anunciado por Guedes nos últimos meses. A proposta da economia é tributar as movimentações financeiras que ocorrem de forma digital com uma alíquota entre 0,2% e 0,4%. Além disso, o encargo deve incidir tanto sobre os saques quanto os depósitos das contas bancárias dos contribuintes. A ideia é desonerar a folha para todos os trabalhadores que ganham até R$ 1.045 e também reduzir parte dos encargos que incidem sobre os salários mais altos, como as contribuições previdenciárias. Até o momento, a proposta de uma nova CPMF ainda não foi apresentada ao Congresso Nacional, mas já encontra resistência dentro do Legislativo, principalmente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A defesa de Flávio Bolsonaro acionou o GSI contra servidores da Receita. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, Republicanos, afirmou que procurou o Gabinete de Segurança Institucional para obter ajuda sobre supostas ilegalidades cometidas por servidores da Receita Federal no Rio de Janeiro durante a produção de relatórios que apontaram movimentações suspeitas em contas do senador. O parlamentar é acusado de chefiar um esquema de rachadinha no gabinete dele na Alerj. As investigações apontam que ele teria ficado com parte do salário dos assessores quando era deputado estadual. As suspeitas tiveram início após relatórios de inteligência financeira apontarem transações suspeitas de 1,2 milhão na conta de Flávio. De acordo com nota dos advogados, o GSI, órgão que está atrelado à Agência Brasileira de Inteligência, foi acionado por conta de um caso envolver a família do presidente Jair Bolsonaro. O pedido de colaboração entre a defesa de Flávio e o GSI foi revelado pelo jornalista Guilherme Amado, da revista Época. De acordo com a publicação, meses após atuar no caso, o GSI não confirmou as suspeitas lançadas pelos advogados do filho do presidente contra servidores da Receita. Os advogados de Flávio apontam que existiria uma organização criminosa na Receita, o que, se confirmado, poderia levar à anulação das investigações contra o parlamentar na Justiça e livrar também outros deputados estaduais investigados. A defesa do senador esclarece que levou ao conhecimento do GSI as suspeitas de irregularidades das informações constantes dos relatórios de investigação fiscal lavradas em seu nome, já que diferiam em muito das características do conteúdo e da forma dos mesmos relatórios elaborados em outros casos, ressaltando-se ainda que os relatórios anteriores do mesmo órgão não apontavam qualquer indício de atividade atípica por parte dos senadores. O Ministério da Saúde retira do ar o comunicado sobre compra de vacina e República, falando em possível aquisição. O Ministério da Saúde retirou do ar e republicou com alterações, nesta quarta-feira, um comunicado à imprensa que falava sobre a aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid-19. O imunizante é motivo de embates entre a própria pasta, o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Na primeira versão, divulgada na tarde de terça-feira, o texto tinha o título "Brasil negocia a aquisição de 46 milhões de doses contra a Covid-19 com o Instituto Butantan". E no primeiro parágrafo dizia que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou o protocolo de intenções de adquirir 46 milhões de doses da vacina Butantan, Sinovac, Covid-19 em desenvolvimento pelo Instituto Butantan. O governo de São Paulo já havia fechado um contrato no fim de setembro
setembro com a Sinovac para adquirir as mesmas 46 milhões de doses compradas pelo governo federal. O acordo previa que a farmacêutica enviasse 6 milhões de doses da vacina já prontas até dezembro, enquanto as outras 40 milhões teriam o processamento finalizado. O evazamento no Butantan. Na terça, o Ministério da Saúde anunciou as negociações para a compra. O presidente Jair Bolsonaro, entretanto, afirmou na manhã desta quarta em uma rede social que o país não compraria a vacina da China. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse em pronunciamento feito entre as declarações do presidente que não há intenção de compra de vacinas chinesas. As falas de Bolsonaro repercutiram com os governadores do país, inclusive o de São Paulo, que disse que não devemos avaliar a origem da vacina, mas sua eficácia. A Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca continuarão com os testes da vacina experimental contra a Covid-19, apesar da morte de um voluntário brasileiro. A instituição de ensino explicou em comunicado divulgado pela imprensa britânica que a morte foi objeto de uma cuidadosa avaliação, na qual foram não encontrados elementos preocupantes sobre a segurança da vacina. A revisão independente, além da do regulador brasileiro, recomendou que os testes continuem, destacou a universidade na nota. Cerca da metade dos voluntários que participam dos testes, que também ocorrem no Reino Unido e na Índia, recebem a vacina experimental, enquanto os demais recebem um placebo. A morte de um voluntário brasileiro foi divulgada na quarta-feira, sem detalhes sobre se ele recebeu a vacina ou placebo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou que foi formalmente informada sobre o ocorrido na segunda-feira passada e que continuará a análise, mas confirmou que os testes clínicos no país continuarão. Esta vacina está na terceira fase de testes, a última antes de receber a autorização dos órgãos reguladores para finalmente chegar à população. Em setembro, a Universidade de Oxford retomou os testes clínicos após uma interrupção por um curto período devido a uma reação adversa sofrida por um voluntário. Covid. Presidente do Supremo considera necessário o Judiciário decidir sobre vacina. O presidente do STF, Luiz Fux, afirmou nesta sexta-feira que vê com bons olhos a Justiça entrar na discussão sobre a vacina do novo coronavírus e tomar uma decisão a respeito. Podem escrever, haverá uma judicialização que eu acho que é necessária, que é essa questão da vacinação, não só a liberdade individual, como também os pré-requisitos para se adotar uma vacina, ressaltou o ministro. Na última quinta-feira, o partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo para que a Corte obrigue o governo federal a comprar 46 milhões de doses da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em convênio com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista. O assunto virou motivo de embate entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, chegou a anunciar um acordo para a aquisição das vacinas, mas no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro descartou a compra pelo governo até que haja comprovação de eficácia. Além disso, também está em curso na Corte um processo que discute se o Estado pode obrigar pais a vacinarem seus filhos menores de idade. Em setembro, a Corte declarou que a decisão valerá para todo o judiciário do Brasil. O tema ainda não tem previsão para ser julgado, mas envolve discussão que podem pôr balizas ao caso específico da Covid-19. Nesta sexta, Fux afirmou que a discussão deve ser judicializada, mas não deu maiores detalhes sobre como o Supremo pode encarar a questão. O ministro deu a declaração no evento online sobre o papel do judiciário no atual cenário de crise realizado pela Aliança de Advocacia Empresarial. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Aqui, cara, olha isso, meu! Ele é o gamer mais engraçado do Brasil, carismático, joga de tudo, mas ele ama Mega Man. Independente do jogo, gostam de ver ele sofrer. Julinho é Rockman Plays, o entrevistado do Saba Vlog, dia 31 às 6 da tarde no canal Solano.